turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula de geografia, nós iremos fazer a revisão, né, do assunto que vocês irão estudar para fazer a avaliação de geografia. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem aí estar aí com seus livros em mãos para acompanhar a revisão de hoje, lá nas páginas 27 e 28. Então vamos lá. Então nós estudamos o Brasil e a América do Sul, conhecemos um pouco sobre o nosso país. Então nós iremos só revisar aqui o que estudamos. Então, os países que fazem fronteira com o Brasil. Então, primeiro, o Brasil está localizado, né, no continente americano. E vamos ver aqui os países que fazem fronteiras com o Brasil. Então, vamos lá. Quais são os países que fazem fronteiras com o Brasil? Temos aqui a Argentina, Bolívia, a Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e a Guiana Francesa. Esses são os países que fazem fronteiras com o Brasil, ou seja, que são vizinhos do Brasil. Então, eu gostaria que vocês observassem aí e vamos identificar aqui no mapa. Aqui nós temos Venezuela, né, faz fronteira com o Brasil. Aqui temos o mapa do Brasil e os países vizinhos dele. Então aqui, ó, Venezuela, a Colômbia, né, Peru, Bolívia, o Paraguai, Uruguai e a Argentina. E temos aqui a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Então são os países que fazem fronteira com o Brasil, que são vizinhos dele. E só tem dois países que não fazem fronteiras com o Brasil. Quais são esses dois países? É o Chile e também o Equador. Aí tem aqui o Chile e o Equador. Aí vamos identificar bem aqui no mapa onde que fica o Chile e o Equador. Aqui nós temos o Chile, nessa partezinha aqui amarela. Ele não faz fronteira com o Brasil, ou seja, ele não é vizinho do Brasil. E também temos aqui Equador. O Equador também, ele não faz fronteira com o Brasil. Ele não é vizinho do Brasil. Então, são apenas dois países da América do Sul que não fazem fronteiras com o Brasil. Então, aqui nós podemos ver que o Brasil ele está situado na América do Sul. Ele faz parte da América do Sul. Temos três Américas. Foi dividido assim. Temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, o qual o nosso país faz parte. Temos também a questão dos aspectos geopolíticos, né, que é a divisão, né, do Brasil político, que é a divisão em estados. O que é o aspecto geopolítico? Né? É aquele que é estudado por meio de divisões do planeta, que pode ser em países, estados, capitais e também cidades. Né? Esse é o estudo, né, que é feito por meio dessas divisões aí, ou seja, para facilitar, né, a localização dos países, dos estados, das capitais e também das cidades. O mapa político. Para que serve o mapa político? Para que ele é utilizado? Então, o mapa político, né, ele é utilizado para estudar principalmente a localização dos principais países, né, no qual a gente já falou. Os países, os estados, as capitais e também as cidades. E aqui nós podemos ver, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, né? Temos também a questão que essa divisão aí em países, estados, capitais e cidades, eles facilita a localização dos lugares. E no mapa do Brasil, você encontra toda a divisão, né, política do país. Quais são essas divisões políticas? Aí nós vamos ver aqui, que são os estados, as capitais
e os países que fazem fronteira com o Brasil, a distância em quilômetro, além de oceanos, meridianos e também paralelos. Aqui vocês podem observar aqui no mapa, ó. Então nós vamos encontrar todas essas divisões. Aqui vamos ter o quê? Os países, as capitais, né? Por exemplo, qual é a capital do Brasil? Nós temos aqui, ó, Brasília. Qual é a capital da Venezuela? Caracas. Qual é a capital da Colômbia? Bogotá. E assim de todos os países vai ter suas capitais. Então aqui nós vamos aprender a localização aqui dos paralelos. Nós temos aqui, ó, essa linha aqui, que é a linha do Equador, aqui dos oceanos, né? Também e dos os quilômetros, a distância de um país para outro. E dentro de cada país vai ter a sua divisão política, que é em estados, né, em regiões e também as cidades. Então aqui você pode localizar que aqui nós temos a América do Sul, ou seja, todos os países que fazem parte da América do Sul. Sendo que o Brasil, ele é o maior em extensão territorial da América do Sul. Então você pode ver aqui, ó, observa aqui no desenho que o Brasil, ele é o maior em relação aos outros países da América do Sul. Temos também aqui, nós estudamos também a questão, né, do nosso país em relação os estados, divisão dele em estado, né? Então vocês acompanhem aí no livro de vocês na página 28, só para a gente relembrar aqui o que estudamos. Então, de acordo com a divisão política do Brasil, existe o quê? 26 estados e um distrito federal. Então, nós iremos ter 26 estados e um distrito federal. Aqui nós temos o mapa aqui do Brasil novamente, aqui para vocês localizar. Ó. Aqui, todo isso aqui é o continente americano. Então, vai ter o quê? 26 estados e um distrito federal. Qual é o nome oficial do nosso país? O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do Brasil. E podemos representar o nome de cada estado por uma sigla de 2 letras. E cada estado é uma unidade federativa do Brasil, ou seja, representado por 2 letras. O Maranhão, ele é representado pelas letras MA, né? São Paulo, SP. E assim todos os estados eles são representados por 2 letras. E cada estado é o que? Uma unidade federativa. Sabemos que a capital do nosso país, ou seja, a capital do Brasil é o que? Brasília. Aí aqui nós temos, ó, o Brasil político e aqui tá todos os estados, né? Cada cozinha dessa representa um estado do nosso país, que contém 26 estados. A capital do Brasil é Brasília e fica onde? No Distrito Federal, ou seja, fica aqui, ó. Aqui nós temos, fica Brasília, que é o Distrito Federal, que é a sede do governo brasileiro. Então, a sede do governo brasileiro, onde fica, né, presidente, todos os senadores, aqui, ó. E aqui é a sede do governo. Fernando de Noronha é um arquipélago, que é o conjunto de ilhas. Aqui fica Fernando de Noronha, que é uma ilha, né? E ele é um arquipélago. E ele fica localizado no Oceano Atlântico e pertence ao estado de Pernambuco. Então, aqui fica Fernando de Noronha, né? E ele pertence ao estado, né, de Pernambuco. Aqui, ó, essa cozinha aqui, rosinha. Cada estado é dividido em município, ou seja, todo estado ele vai ser dividido em município. Aqui nós temos, ó, o Maranhão, esse amarelo aqui é o nosso estado e ele foi dividido em município. Então, tem vários municípios do Maranhão, ou seja, a nossa cidade, Lago da Pedra, né, é um município do Maranhão. Lago da Pedra, essa cidade aqui vizinha, Paulo Ramos, Lago do Junco, Bacabal, né, todas elas são município do nosso estado. Então, por isso que cada estado é dividido em município. E também, devido à sua extensão, ou seja, o seu tamanho, né, e a diversidade cultural,
Então, de relevo, de clima, vegetação, entre outros fatores, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também dividiu o Brasil em 5 regiões. Então, vamos ver aqui as regiões. Em 5 regiões, como você pode perceber no mapa abaixo. Então, vamos só aqui revisar as regiões. Temos aqui, ó, região Norte, região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, ele foi dividido em 5 regiões. E cada uma dessas coresinhas aqui representa uma região. Então, vamos ver aqui. Então, aqui nós temos a região Norte, representada pela essa corzinha aqui roxinha, pela cor roxa. A cor verde é a região Nordeste. A vermelha é a região Sudeste, azul a região Centro-Oeste e essa aqui rosinha é a região Sul. Então, cada cor dessa aqui representa uma região. Então, devido à sua extensão, foi dividido em 5 regiões. Sendo que aqui nós temos a região Nordeste, qual o nosso estado faz parte, o Maranhão, ela é a maior em quantidade de estados. Então, ela contém 9 estados, a região Nordeste. Então, Maranhão faz parte da região Nordeste. Então, aqui nós temos Maranhão, Ceará, o Piauí, Bahia. Temos aqui Rio Grande do Norte, a Paraíba. Então, são os estados que fazem parte da região Nordeste. Aí, aqui temos as outras demais regiões. Então, foi dividido em 5 devido à sua extensão, ou seja, devido ao seu tamanho. Então, a gente viu que o Brasil, ele é o maior da América do Sul. Então, aqui a gente pode ver, aqui revisando sobre o nosso país, em relação aos outros países e os que fazem também, os países que fazem parte da América do Sul e os que são vizinhos, do nosso país, do Brasil. Então, aqui foi uma revisão sobre esse assunto, espero que vocês tenham aí compreendido essa revisão e também vocês estarão fazendo a leitura para ter mais aprofundamento sobre o assunto. Então, fique com Deus e até a próxima aula.